Olá, olá, doutores e doutoras, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre endosso, o seu conceito, os seus efeitos, os seus tipos e, portanto, as suas principais nuances desse instituto jurídico. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, fique conosco. O endosso é o ato cambial que realiza a transferência do crédito do endossante para o endossatário. O endossante é o credor antigo e o endossatário é o credor novo, aquele que vai ser beneficiado com o crédito em curso nesse título de crédito. Então nós temos aí que buscar historicamente uma palavra etimologicamente importante para nós que nos transmuta para esse conceito que eu acabei de dizer. O endosso tem uma raiz em endorso, nas costas. Então, para se realizar a transferência do crédito, deve-se proceder à assinatura nas costas do título de crédito. Então, o campo adequado para o endosso é no dorso, nas costas do título de crédito. O endossante vira a cártula e assina atrás dela, nas costas, transferindo com esse ato o crédito que ele era proprietário para o endossatário. E basta que se realize esta assinatura? Não, para que o endosso se realize em todos os seus contornos, é necessário que, além da assinatura realizada pelo endossante, deva ser promovida a tradição do título, a entrega do título. Então, assinatura mais tradição. Nós podemos também lembrar como ponto importante da matéria os efeitos que o endosso provoca. O endosso, como regra, ele provoca a transferência da propriedade. Ele pode transferir a posse? Sim, nós veremos em um caso específico logo em diante nos tipos de endosso. Mas, como regra, o primeiro efeito do endosso é a transferência da propriedade. E o segundo efeito, que é muito importante, é a da vinculação dos endossantes como co-obrigados. Não se esqueçam desse ponto específico da matéria, deste efeito importante. Então, como regra, além da transferência da propriedade, ocorre a vinculação dos endossantes como co-obrigados solidários. O endossatário poderá futuramente realizar não só a cobrança do devedor principal, como dos seus endossantes. E é preciso que nós consignemos em ata que o endosso, visto sob o ponto de vista do Código Civil, que é uma lei geral, se comparadas com as leis especiais que nós estamos estudando, a lei Uniforme de Genebra, a LUG, que trata da letra de câmbio e da nota promissória, da lei do cheque e da lei de duplicatas, que são especiais. Então, nós temos aí que o que dispõe o artigo 914 do Código Civil é uma exceção. Então, quanto aos efeitos, nós temos que o endosso transfere a propriedade e vincula os endossantes como co-obrigados solidários. Mas, sob o ponto de vista do Código Civil, o artigo 914 elide essa regra. Diz que os endossantes não se vinculam à obrigação cambiária. Qual prevalece? A lei especial, a vinculação dos endossantes como co-obrigados solidários. A utilização do 914 é exceção para os títulos de crédito inominados. Dito isso, nós podemos prosseguir para dizer algumas regras importantes, como por exemplo, primeira regrinha importante, o endosso não pode ser parcial. Enquanto o aval pode ser parcial, o endosso não. Eu não posso transferir parte do crédito, até por uma razão física muito evidente. Eu não posso transferir parte da cártula, rasgá-la, por exemplo, porque isso aniquilaria o próprio título de crédito. Então, por isso, é vedado o endosso parcial. Outra regrinha importante é, como nós dissemos anteriormente, o endosso, o campo adequado para a realização do endosso é no verso
nas costas do título de crédito. Mas eu posso realizar o endosso de frente, na cártula, aqui na frente? Sim, no anverso. É possível sim o endosso no anverso, desde que eu consigne, enquanto endossatário, o ato que eu estou realizando. O endosso, portanto, escrever por endosso ou transfiro, e isso faz com que o endosso seja perfeito e acabado. Nós devemos lembrar ainda que quanto aos tipos de endosso, nós temos o endosso em branco e o endosso em preto. O endosso em branco não identifica o credor novo, não identifica o endossatário, enquanto que no endosso em preto identifica-se o endossatário. Então, quando se diz em branco ou em preto, tanto no endosso quanto no aval, a raiz que vocês têm que lembrar sempre é a palavra identificação. Se o endosso é em branco, não se identifica o endossatário. Se o aval é em branco, não se identifica o avalizado. Se o endosso é em preto, identifica-se o endossatário. E se for aval em preto, identifica-se o avalizado. Então, tenha isso na sua cabeça, a raiz da palavra identificação, quando nós falamos de um instituto cambiário em branco ou em preto. Isso vai facilitar e muito em sua vida. Nós podemos inserir uma cláusula no título de crédito relativa ao endosso, isso é estudado nos tipos de endosso, é uma cláusula que tem que ser escrita, cláusula sem garantia. Quando o endossante transfere o título de crédito e não quer se vincular como co-obrigado solidário, e esse é um dos efeitos do endosso, nós temos aí, nesse caso, a possibilidade por meio da inserção da cláusula sem garantia. E o endossante transfere o título de crédito, mas em razão da aposição dessa cláusula, não haverá vinculação desse endossante como co-obrigado solidário. É possível ainda inserir a cláusula não à ordem. A cláusula não à ordem colocada no título de crédito vai impedir o endossatário de prosseguir com os endossos. Observação importante: é possível que haja uma sucessão incontável de endossos, ou seja, não existe vedação à reiteração de endossos. Pode ser, em tese, podem haver endossos até o infinito. Mas quando você, endossante, coloca a cláusula não à ordem no título, e você vai escrever isso no título de crédito, esse endosso é proibido, esse endosso é vedado. Então, nós podemos falar ainda de um tipo de endosso muito interessante que costuma cair em provas de concurso, que é o endosso póstumo ou tardio, que é o endosso realizado após o protesto ou após a data da realização, o prazo para a realização do protesto cambial, que nós já dissemos sobre protesto cambial em uma outra aula aqui no nosso canal. Não perca tempo depois e assista essa aula de protesto cambial. Então, nós temos ainda que dizer que o o endosso póstumo ou tardio, realizado após o protesto ou após o prazo do protesto, não faz com que os efeitos do protesto sejam realizados quanto aos endossantes. Eles não se vinculam, portanto, como co-obrigados solidários. Não se compromete com o pagamento em curso nesse título de crédito. Outro tipo de endosso muito importante é o endosso impróprio. Nós temos de um lado o endosso próprio, que é o que acabamos de estudar, também chamado de endosso translativo, porque ele transfere a propriedade do crédito. Então, nós temos aí que o conceito de endosso próprio ou translativo é a transferência da propriedade do crédito. E de outra banda, nós temos o endosso impróprio, que é a transferência apenas da posse. Não se transfere a propriedade do crédito, não, somente a posse. Ele pode ser de dois tipos: o endosso mandato
ou procuração, que é aquele tipo de endosso em que o endossante transfere para o endossatário realizar apenas a cobrança prevista ali naquele título de crédito. Este endossatário, então, tem o compromisso de realizar a cobrança do devedor. Esse ponto da matéria é interessante que nós digamos para vocês que existe uma súmula. A súmula 476 do STJ vem com a seguinte redação que eu passo a ler. O endossatário do endosso-mandato, aquele que tem a função de cobrança, só responde por danos decorrentes do protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. Ou seja, se esse endossatário mandatário realiza a cobrança do título por meio de protesto cambial, ele, como regra, não se responsabiliza se esse protesto for indevido. Por exemplo, um protesto de um título prescrito. Mas se houver uma extrapolação no modo de cobrança, como, por exemplo, o emprego de meios de coação, então nós temos aí a possibilidade até da ocorrência de um crime, esse endossatário mandatário poderá responder pelos danos causados. Se houver extrapolamento, portanto, dos poderes deferidos, ele responde, ele endossatário mandatário. E nós temos ainda outro tipo de endosso impróprio, conhecido como endosso calção ou endosso pignoratício. Esse tipo de endosso é muito conhecido por dar garantia a uma relação jurídica. Então, o endossante transfere para o endossatário, por exemplo, um cheque apenas para garantir momentaneamente um negócio jurídico subjacente, que dá motivo à emissão desse documento. No nosso exemplo, um cheque calção. Isso pode acontecer e acontecia com muita frequência. É um exemplo que eu vi em uma aula de um professor muito querido. Ele disse que, olha, na época da faculdade nós íamos para o bar para comprar cerveja e não tínhamos casco. E esse era um churrasco da sala, e estudantes não têm muito dinheiro, realmente não tinha mesmo, não tem, estudante tem pouco dinheiro. Então o que a gente fazia? Comprava a cerveja e deixava um cheque calção para o dono do bar para garantir que futuramente haverá a entrega dos cascos de volta. Então, se esses cascos ao final do churrasco fossem devolvidos, o cheque calção também seria devolvido. Agora, se os cascos não forem devolvidos, então nós teríamos a obtenção desse cheque por parte do dono do bar a título de propriedade. Então nós temos essa visão dupla. O endosso calção é a transferência do cheque para o endossatário e esse cheque é momentaneamente utilizado como garantia. Se ele não tiver nenhum tipo de problema dentro da relação negocial, ele deve ser devolvido e fim de papo, morre a relação negocial. Mas se o endossante não cumpre com aquilo que ele se comprometeu, aí nós teremos então que o endossatário passará a ser proprietário daquele título de crédito. É isso então, doutores e doutoras, traçamos aqui os pontos principais, as principais nuances do endosso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos às próximas aulas. Provavelmente voltamos com calção. Não vá perder, hein? Até mais. Tchau.